A Rádio ONU em Nova Iorque tem o prazer de conversar com Lourdes Mabunda, chefe do Departamento de Atendimento à Mulher e Criança na Polícia Moçambicana. Ela está em Nova Iorque para apresentar como as autoridades moçambicanas respondem à questão da violência contra a criança e teve uma apresentação na sede do Unicef. É um prazer tê-la cá, Lourdes. Proteção à criança em Moçambique. O que é que implica exatamente? A proteção à criança em Moçambique ainda permanece um desafio. É um desafio para as autoridades e um desafio para a própria comunidade. Pelo que nós sentimos é que a comunidade ainda está muito presa à tradição, à cultura, e isso acaba dificultando o bem-estar da própria criança. Mas acreditamos que com o trabalho que está sendo feito de educação, de sensibilização, com o objetivo específico de mudança de comportamento, de atitude, acreditamos que vai melhorar. O que nós temos registrado agora são denúncias. As denúncias vão aumentando, mas isso não significa que estamos a ter mais casos de violência. É difícil fazer essa análise, se estamos a ter mais casos de violência ou porque as pessoas denunciam mais. O importante para nós é que as crianças já têm uma porta aberta para comunicar à polícia ou outras autoridades casos em que elas são vítimas. As escolas também estão abertas a receber as denúncias, a identificar sinais de violência para denunciar e fazer chegar às autoridades competentes de modo a que os autores sejam responsabilizados. Quando se fala em violência contra a criança, concentramos às vezes na situação da rapariga, mas sabemos que a violência toca também nos rapazes. Quais têm sido os desafios da polícia moçambicana de fazer compreender, portanto, o impacto da violência tanto para a rapariga como para os rapazes em Moçambique? Olha, o que tem acontecido é que nós temos diferentes perspectivas. Há várias organizações a trabalhar na área de atendimento às vítimas de violência. Há umas que olham mais para a mulher e há outras que olham para o todo. É o caso da polícia. A polícia não pode discriminar. É criança, é homem, é mulher, é rapaz, é rapariga, é o idoso, é o deficiente. Tem portas abertas para a polícia. Tanto como o Unicef, a criança não importa o sexo, importa sim a faixa etária dos 0 aos 18 anos é criança. Agora, o que acontece é que nós temos a rapariga mais vulnerável. Há diferentes tipos de violência que são apenas, a grande maioria desses tipos de violência tem como vítima as raparigas, como por exemplo o abuso sexual, a violação sexual, são as raparigas que são mais vítimas, mas isso não quer dizer que os rapazes não aparecem como vítimas. Hoje aparecem como vítimas, há muitos rapazes que são abusados sexualmente. Lamentamos o facto de nós termos uma lei, porque quando é um rapaz abusado sexualmente, recai no Estatuto de Atentado ao Pudor. E a pena é muito branda, não é muito forte para desencorajar as pessoas a esse tipo de práticas. Mas eu acredito que com a revisão legal que está sendo feita no nosso Código Penal, poderíamos lograr sucessos, porque isto é um problema. Quando nós falamos do abuso, estamos a falar de um problema que tem efeitos hoje, pode não ter efeitos hoje, amanhã, mas o futuro dessa criança pode estar comprometido. Em finais de junho, a Polícia Moçambicana e o Unicef, portanto, as autoridades moçambicanas e o Unicef lançaram uma campanha contra a violência contra a criança. Portanto, há menos de um mês, qual tem sido a resposta? Falou há pouco tempo do aumento do número de denúncias, mas qual tem sido a resposta e como é que se está preparado para receber ou para responder a estes casos? Difícil é avaliar uma campanha que está sendo levada a cabo há um mês. O que eu acho é que as pessoas no carro, em casa, na rua, onde estiver, têm informação de que determinados fenómenos que antes eram considerados normais, hoje constituem crimes e são passíveis de serem penalizados. Agora, a medição do impacto destas campanhas, eu acredito que nós precisamos de mais tempo para avaliar se de facto esta campanha atingiu o objetivo proposto
ou não. Podemos falar de efeitos neste momento, alguns efeitos neste momento? Eu acho que dificilmente eu poderia, porque aconteceu no dia 23 de junho e depois saí do país, estou cá há mais ou menos 2 semanas. Para mim é difícil falar sobre o impacto, sobre a resposta neste momento. Mas eu acredito que os meus colegas devem ter alguma resposta sobre esta campanha. Bom, estamos aqui na sede do Fundo das Nações Unidas para a Infância e Moçambique teve hoje a oportunidade de apresentar a situação da violência contra a criança no país. Que mensagem é que foi levada ao mundo hoje? Olha, a mensagem que foi levada ao mundo hoje é de que Moçambique está aberto para aceitar o apoio de diferentes organizações que estão a trabalhar com a Unicef, porque é um país que tem perspectiva de mudança, que as pessoas estão abertas a mudar de comportamento. O que nós temos que fazer é incidir sobre aqueles comportamentos maus e estarmos mais interligados de modo a que haja uma resposta que seja benéfica para o desenvolvimento físico, mental e social das crianças. Eu acredito que o Unicef acolheu com muito agrado a nossa exposição e as organizações também que cá estiveram, porque as oportunidades de trabalho, de aplicação, tanto dos fundos, assim como da técnica que os outros países têm, as outras organizações têm, é possível em Moçambique. Desafios? Os desafios é que tenhamos um Moçambique com menos casos de violência contra a criança e que a criança tenha a oportunidade, mais oportunidade de poder falar sobre os seus direitos, de poder gozar os direitos que tem e também de ser mais ouvida pelos pais, pela comunidade e pelo próprio Estado. Gostaria de focar a atenção na violência contra a rapariga, que é o centro da campanha que está em curso. Fala-se da violência contra a rapariga numa sociedade que, portanto, tem alguns valores culturais que entram em conflito, não é, com a lei oficial. Como tem sido para a polícia moçambicana lidar com estes casos de denúncias de violência contra as meninas, num país em que, pronto, a lei tradicional, de algum modo, pode permitir uma e outra ação que a Constituição considera crime? Olha, é assim, nós quando temos um conflito entre um fenómeno que a lei moçambicana prevê como crime, ou porque faça parte de diferentes convenções que Moçambique é signatário, o que prevalece é o que está na lei legal. A lei tradicional é posta de lado. Agora, a dificuldade que nós temos é de mentalizar as pessoas, fazer com que as pessoas ganhem a consciência de que aquele fenómeno é nocivo à vida de pessoas ou das crianças. Por exemplo, os gabinetes de atendimento às vítimas de violência foram criados para responder um problema que não era crime. A violência doméstica não era crime, mas o trabalho que foi feito pelos gabinetes e pela sociedade civil foi construindo a consciência social de que, afinal de contas, nós não podemos bater nos nossos filhos, nós não podemos castigar as nossas crianças. E hoje em dia temos a resposta disso, é que o governo, a sociedade já tem noção de que a violência doméstica é penalizada, mas partiu de nada, de um facto que não era considerado problema, mas agora, a questão da rapariga, os casamentos precoces, a natalidade precoce, o que nós temos que fazer é trabalhar mais para que a violência ou a relação sexual entre uma menor de 16 anos e uma pessoa adulta seja de facto penalizado. Aí poderíamos evitar a natalidade precoce, assim como os casamentos precoces. Porque é da relação sexual que depois aparece a gravidez. E os pais tradicionais dificilmente querem ficar com uma filha grávida ou com um filho dentro de casa. O que é que fazem? Logo que sabe que ela teve uma relação sexual com alguém ou porque ela está grávida, empurrar para o casamento. E às vezes também debatemos aquele problema cultural de que é melhor que ela case cedo,
antes de se envolver com diferentes homens, porque se ela tiver um casamento ainda virgem, é uma maneira de a proteger e que tenha um casamento sólido. Mas isso é uma utopia, porque nós encontramos aquelas crianças que estão casadas com homens muito mais velhos, em que não tenha sido a iniciativa dela para aquela relação. São meninas infelizes. Passam a vida toda, só estão aí para procriar e depois a vida, ela não sabe o que é viver, o que é ter prazer, tanto sexual ou outra coisa, porque ela foi iniciada antes dela estar maturamente preparada para o efeito. Por último, o que é que tem mais a dizer a respeito das expectativas das autoridades moçambicanas em ligação, portanto, à comunidade internacional, neste caso, com o Unicef, neste propósito de cortar ou reduzir os níveis de violência contra a mulher e criança em Moçambique, principalmente contra a criança? O que eu acho que ainda temos que fazer, tanto o governo assim como a própria Unicef, é fortificar a relação já existente, criando um sistema de atendimento às vítimas mais protetor para que a vítima não se sinta fragilizada, porque a partir do momento que a vítima sai de casa, vai à esquadra denunciar, ela está a romper os vínculos familiares. Dificilmente ela volta e encontra o mesmo ambiente. Mas quando ela sai de casa, vai à esquadra ou vai a outra instituição, encontra um ambiente protetor, ela não recua. Avança, começa a pensar para o futuro, começa a pensar em desenvolver, mas não voltar para aquela situação de violência. Eu acho que o que nós temos que fazer, o governo, é consolidar este trabalho que está sendo feito, para que de facto seja uma realidade o atendimento integrado e que haja uma resposta muito setorial para as vítimas de violência. Estará a polícia preparada para dar esta resposta? Que desafios é que se impõe à polícia em si? Olha, a polícia já há anos que tem dado passos em frente em relação a esta atividade de proteção à mulher e criança. Hoje, nós ressentimos que com este tipo de avanços, as campanhas de sensibilização, em algum momento nós poderíamos estar sufocados em função da avalanche das denúncias para dar a resposta. Mas cabe a polícia, neste momento, também fortificar-se para que as respostas sejam, de facto, em função do número de denúncias. Mas isso também requer meios, requer mais quadros formados, quadros sensíveis a situações de violência, porque não é só ser polícia. Ser polícia, qualquer um pode ser polícia, pode ser formado para ser polícia, mas para lidar com questões de violência que estão mais em volta da sensibilidade humana, das relações sociais, isso requer uma preparação bem sólida e consolidada. Por último, vamos falar da disponibilidade das autoridades, do envolvimento, portanto, temos o polícia uniformizado, não é? Que é aquela figura formal, mas temos também o polícia na comunidade, em casa, na escola, que se relaciona com a criança. Qual é o desafio do polícia em Moçambique fora da esquadra para que este propósito seja alcançado? Neste momento a polícia está a implementar um projeto que eu acho que é muito interessante, que é a ligação polícia-comunidade, que é aproximar o polícia à comunidade. Dentro dos bairros, termos lá um polícia que fale com os residentes, que ausculte os problemas, que identifique pessoas novas na comunidade. E isso poderá, de algum modo, é a nossa expectativa, facilitar ou prevenir casos de violência. Ou, naqueles casos em que ocorre a violência, saiba-se de que parte a violência ocorreu. É uma pessoa nova no bairro, é uma pessoa que acaba de sair da prisão, uma pessoa que acaba de regressar da África do Sul, ou é um residente comum, e isso vai fazer com que a polícia seja mais amiga. E o outro desafio é fazer com que a polícia seja vista não só como aquela instituição que está para penalizar,
apenas, mas aquela que está para educar, que está para proteger, aquela que dá a cara amiga, e isso vai fazer com que a comunidade olhe para a polícia como uma alternativa acertada para resolver os problemas, principalmente problemas ligados à criança, à violência doméstica, a menores em conflito com a lei. Esse é que é o nosso desafio. E 20 gabinetes de atendimento à mulher e criança num país com 174 distritos, que precisa de expandir para cada um deles, portanto, expandir os gabinetes para cada um deles. Que outros números, que outros dados é que impõem um desafio às autoridades moçambicanas? A polícia está organizada, tem diferentes serviços. Temos esquadras, temos comandos distritais, temos postos policiais. E os gabinetes de atendimento são esquadras específicas para o atendimento às vítimas de violência. Mas aquelas esquadras, os serviços normais da polícia, têm lá uma área pequena para atender. Quer dizer, não há nenhuma vítima de violência que vá a uma esquadra de polícia e apresenta a queixa e a polícia diz que não, este não é o problema, não. O que nós quisemos fazer é criar esquadras específicas onde as pessoas que estão lá se identificam. Porque se tu vais a uma esquadra normal, uma pessoa que foi assaltada, uma pessoa que foi roubada, uma pessoa que tem diferentes problemas, não. Quando nós vamos à esquadra específica, vamos encontrar problemas de violência doméstica, problemas de violência contra a criança. Então, aquelas pessoas se identificam, não há aqui um complexo, não há estigma, e as pessoas que estão lá estão preparadas. O nosso objetivo é que em cada distrito, de facto, tenha um gabinete. Este nosso briefing que nós fizemos aqui é nessa perspectiva de angariar mais fundos para que os outros distritos também tenham uma esquadra específica. A esquadra é um setor de prevenção, não é só de repreensão. É só o facto de existir numa certa comunidade uma área onde está designado a gabinete de atendimento à violência doméstica, é uma forma de prevenir, porque as pessoas que passam têm o conhecimento de que se eu fizer isto, poderia ser penalizado ali. A sua insistência também servirá para prevenir mais casos de violência. Sobre a resposta da polícia moçambicana à violência contra a mulher e criança, principalmente contra a criança, em Moçambique, conversamos com Lourdes Mabunda, chefe do Departamento de Atendimento à Mulher e Criança da Polícia Moçambicana.